Vamos jogar xadrez, nós todos já aprendemos, agora é a sua vez. Vamos jogar xadrez, vamos jogar xadrez, nós todos já aprendemos, agora é a sua vez. O peão só vai pra frente, o bispo na diagonal, a torre na horizontal e também na vertical. O cavalo corre em L, dá um salto sensacional. A dama que é poderosa vai em qualquer direção. O rei é vulnerável, precisa de proteção, só pode andar uma casa em qual... Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, estou aqui gravando, terminando de gravar as aulas. Hoje nossa aula é só como montar o tabuleiro, as propriedades do tabuleiro, os movimentos de cada peça, né? E o objetivo do jogo, e o ritmo do jogo, tá bom? Então nós temos algumas regrinhas de etiqueta, que são regras de educação no xadrez. Primeiro é a questão da cordialidade. Então nós temos que lembrar sempre que quem está jogando com a gente é uma pessoa que está ali para nos ajudar. Como se nos ajudar, Giovanni? Não é o meu oponente? Sim, é um oponente que está para te ajudar. Porque o xadrez ele desenvolve o raciocínio, ele desenvolve uma série de propriedades, como eu tinha falado na última aula. E essa pessoa, quanto mais problemas, quanto mais dificuldade ela coloca no tabuleiro, mais ela vai fazer com que a gente cresça. Porque aí a gente vai tentar enfrentar esses problemas e procurar soluções, né? E se a gente não conseguir, e se a gente perder, sem problema também, porque a gente vai aprender com nossos erros. Então, terminou a partida, o que a gente faz? Agradece. Tanto se a gente perdeu, quanto a gente ganhou. Então nós temos que saber ganhar e saber perder. Tá bom? Então, nesse sentido, começou a partida, deseja dar a mão para o colega e deseja uma boa partida para o colega. Terminou a partida, agradeça aquele momento ali que essa pessoa propiciou para você, que foi de aprender mais um pouquinho. Tá? Então nós temos várias regrinhas do xadrez que a gente vai aprendendo. Então a gente pode aprender muito com a partida. Por quê? Porque a partida ela exige da gente uma concentração, né, e um raciocínio, e às vezes a gente erra. Às vezes o raciocínio do colega foi mais eficaz. Então a gente tem que aprender com nossos erros. Então, às vezes nós perdemos a partida porque nós cometemos vários errinhos, ou às vezes a gente acertou muito e cometeu um grande erro. Aí a gente perde a partida. Então a gente tem que aprender o porquê que nós perdemos a partida também. E a gente tem que aprender também a analisar a nossa vitória. Será que teve alguns errinhos ali no decorrer daquela vitória? Né? Ou foi o meu adversário que teve um grande erro, e aí eu consegui reverter, e aí eu ganhei a partida. Então nós temos que aprender com nossos acertos e com nossos erros também. E por que nós perdemos e por que nós ganhamos. Sempre analisar. Então por isso que nós agradecemos ao oponente, o oponente da partida, porque é essa pessoa que está propiciando esse momento para a gente, de aprendizado. Tá bom? E aí nós temos outras regrinhas de etiqueta que a gente vai desenvolvendo. Mas a educação, a cordialidade com o oponente sempre, né? Nós nunca podemos atrapalhar o oponente, ficar falando com ele, conversando de forma que possa atrapalhar o colega a pensar. Pegamos na peça, se eu toquei na minha peça, eu sou obrigado a jogar aquela peça, e se eu peguei na peça do colega lá, do oponente, eu sou obrigado a tomar aquela peça, a menos que seja um movimento ilegal. Mas se eu toquei no peão dele, e aí eu vou ser obrigado a tomar o peão dele, com qualquer peça. Se eu toquei na minha peça, minha rainha, eu vou ter que jogar com a minha rainha. Giovana, mas o único lugar que ela pode ir, eu vou perder minha rainha. Mas você pegou na rainha. Então nós temos que pensar muito antes de fazer um movimento. Tá bom? Então por isso que a gente pode parar um pouquinho e pensar. É por isso também que a gente precisa, às vezes, do silêncio, que é para não atrapalhar o oponente. Então eu não posso fazer com o oponente. Tá? Então é dessa forma que a gente vai fazer o desenvolvimento do nosso jogo depois, né? E depois a gente pode até fazer um joguinho pela internet. Mas por enquanto, o exercício para a gente, né, fazer em casa é tirar uma fotinha da gente fazendo o jogo, jogando com alguém, né? Ou jogando só também, é possível, né? Eu faço um jogo primeiro de um lado, depois eu faço o movimento do outro, não tem problema algum. Aí depois manda essa fotinha lá no grupo, tá bom? Então, se cuidem da sua família, se protejam e até a próxima aula.
nós iremos fazer aqui hoje é conhecer um pouquinho do tabuleiro de xadrez, dando continuidade, né? Então espero que vocês todos aí tenham à disposição o tabuleiro que vocês ou fizeram ou que vocês já tinham, tá bom? Então a ideia aqui hoje é da gente conhecer o tabuleiro e a posição das peças. Então, como vocês estão vendo, o tabuleiro ele tem que ser colocado de forma que na sua esquerda fique a casa mais escura, tá bom? No caso aqui é marrom e o marrom claro, né? Então, para vocês aí é interessante, importantíssimo, né, que vocês diferenciem para ficar todo mundo jogando da posição igual. Então isso aqui é mundial, tá bom? Então, do lado esquerdo da pessoa fica a casa escura. Então, consequentemente, a casa clara fica do lado direito, tá? Por que isso é importante? Porque nós temos as aqui colunas, ó, não sei se vocês dá para ver aí, isso aqui tudo são colunas. E nós temos as linhas. Então a nossa numeração, ela começa daqui da parte de baixo, da casa A1. A A1 é uma casa preta, ela começa para uma casa mais escura, né? Então o tabuleiro que é preto e branco, então é a casa preta que vai ser A1. E aqui no nosso caso é marrom, então é um marrom escuro. Então a casa escura é a casa A. Então nós temos aqui a coluna A, tá bom? Isso aqui tudo é coluna A, ó. A coluna B, tá? E aí até chegar na coluna H, tá bom? E nós temos a linha 1, linha 2, até chegar na linha 8. Então, para que todo mundo tenha a mesma cor da casa, a casa A1 é a casa escura, tá? E aí a casa H1 é a casa clara. E aí aqui é a casa da linha A, coluna 1. Aqui é a casa da linha A, né? Da coluna A e da linha 2. Então essa aqui é a casa A2, tá bom? Então tem sempre igual aquela brincadeira de batalha naval que a gente fazia, né? Que a gente vai lá e fala uma linha e uma coluna. Aqui no xadrez nós fazemos da mesma forma. Depois eu vou ensinar para que serve isso. Então todas as casas, ela é como se ela tivesse um endereço. Então nós temos a B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, tá? Então nós temos H1 até H8. Então todas as casas aqui têm um endereço. Essa aqui, por exemplo, é a casa D, né? E aqui a casa 4, ó. Coluna D, linha 4. Então essa casa aqui é a D4. Essa aqui é a casa E4. Então ela está na coluna E, na linha 4. Então essa casa, né, é a casa E4. Então todas as nossas casas têm um endereço. Então quando vocês forem colocar o tabuleiro aí, organizar as peças, tem que prestar atenção se a casa A1 é uma casa preta, tá bom? Então, ou a casa mais escura, dependendo da cor que vocês pintaram o tabuleiro. Agora nós vamos aprender daqui a pouquinho a montar as peças no tabuleiro. Então, conhecendo o tabuleiro mais um pouquinho, o que nós temos aqui no tabuleiro que a gente pode tirar antes de colocar todas essas peças, né? Então nós temos que lembrar que nós temos aqui colunas. Então isso aqui tudo são colunas, né, que estão aí na vertical. Olha o tanto de colunas. E nós temos linhas, né, que estão na horizontal. Isso é importante para a gente aprender depois, usar depois, tá bom? Nós também temos diagonais, ó. Nós temos uma grande diagonal aqui, uma outra grande diagonal aqui, tá? Que são essas linhas assim, ó. Então nós temos linhas, colunas e diagonais, tá? Temos pequenas diagonais, ó. Aqui são todas pequenas, né? Das duas cores. E nós temos grandes diagonais, que essa aqui é a maior, tá vendo?
Então, nós temos essa daí. Nós também temos quadrados dentro do tabuleiro. Então, nós temos o quadrado mais central. Então, esse quadradinho aqui é o quadrado mais central, ó. Esse aqui, tá? Ele forma um pequeno quadrado. É o que está mais ao centro. Nós temos outros quadrados também, mas vamos pegar do centro para o exterior. Então nós temos esse quadrado principal, que é o mais central, e nós temos também um outro quadrado, o segundo quadrado aqui do centro, que é esse daqui, ó. Nós temos um outro quadrado, que é um pouquinho mais externo, que isso aqui tudo é importante para a gente aprender no começo da questão da abertura do jogo, tá? E nós temos um outro quadrado agora, que é esse grandão aqui, que é o mais externo, tá bom? Então nós temos um quadrado pequeno, que é esse daqui, do centro, e nós temos o quadrado mais externo, tá? Então isso é importante para a gente, porque depois nós vamos estudar as aberturas e vamos ter que saber ter essa noção do quadrado mais central, que é justamente esse daqui. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, agora o tabuleiro já montado. Então, nós temos que prestar atenção sempre o quê? Lembra que eu falei que precisava de colocar o tabuleiro, que a casa A1 fica virado para a sua esquerda aqui, né, na parte de baixo do seu corpo. Por quê? Porque agora nós iremos colocar as peças na linha 1, as brancas, tá? E na linha 8, as pretas. Que aí todo mundo fica da mesma forma. Então, só relembrando aí, que muitos já sabíamos, né? Mas vamos relembrar. Então, nós temos todos os peões na parte da frente aqui, na linha 2. E as peças maiores, né, com mais valores, fica aqui na peça, no caso das brancas, fica na linha 1, tá bom? Então, da mesma forma lá do lado das pretas, ó, todas as peças, os peões, aqui na frente das peças maiores que têm um maior poder de mobilidade, tá? Então, o que nós também precisamos prestar atenção. Então, nós colocamos do lado de fora, né, as torres. Então, eu vou colocar a torre aqui e torre aqui. Do lado das brancas também vou colocar as torres. Ó. Presta atenção que no início da partida, todas as peças ficam uma para frente da outra. Ó. Depois vou colocar os cavalos. E do lado das pretas também os cavalos. Depois os bispos. E do lado das brancas também os bispos. E agora que vem a principal dúvida, né? Onde fica o rei e a rainha no caso? Tá bom? Então, rainha branca fica na casa branca. Ou a rainha mais clara fica na casa mais clara. Né? E rainha escura fica na casa escura. Aqui sobrou, agora eu coloco o rei. Tá? E na frente, todos os peões, que são 8 peões. E também para o outro lado. O que nós temos que prestar atenção é que a rainha vai ficar na frente da rainha. Ó, rainha na frente da rainha. Rei na frente do rei. Assim, nós temos aqui agora um lado que é só das rainhas, ó. Então, isso aqui todo é o lado da rainha, né? E aí, nesse caso, nós temos o bispo da rainha, o bispo da dama, o cavalo da rainha, o cavalo da dama e a torre da dama. Tá? Da mesma forma, nós temos os peões da dama, ó, que está protegendo esse lado de cá. E aqui nós temos uma outra ala, a ala do rei. Então, nós temos o bispo do rei, né? O cavalo do rei e a torre do rei. Então, nós temos um lado todinho que é similar, né, ao outro, é espelhado, que é do rei. Tá bom? Então temos esses dois lados. A ala da rainha e a ala do rei. Sempre umas peças, quando a gente for colocar, um está de frente para o outro, está espelhado. Tá bom?
Então agora nós vamos lembrar aí como que faz para mover as peças, tá? Então vamos começar pela torre, que é a primeira que nós colocamos ali nas laterais, né? Então a torre, lembra que eu falei aí das linhas, né, e colunas? Então as torres elas se movem a partir das linhas e das colunas, né, retas, tá bom? Então essa torre preta, por exemplo, ela pode mover para todas essas daqui na vertical e também pode mover na horizontal, da mesma forma que essa peça branca aqui na vertical e também na horizontal, tá? Quantas casas que pode mover, Gilvan? Quantas estiver livre. Então, olha só, aqui nós temos toda essa coluna aqui livre e essa linha aqui toda livre. Então ela pode mover para tudo isso. Então aqui, ó, nesse cantinho, ela pode fazer para esse e para esse de cá, tá? Essa daqui, para essa toda aqui e outra aqui, tá bom? Então é dessa forma que a torre ela movimenta. Ela pode movimentar quantas estiver livre. Então ela pode movimentar só uma casa se o jogador quiser, a jogadora quiser. Também pode movimentar 3, também pode movimentar até a 8ª casa. Então quantas estiver livre. Se tiver uma outra peça do lado da mesma cor, não dá para movimentar por aquela dali. Então ela só vai poder movimentar para cá, por exemplo. Tá bom? Se tiver, por exemplo, igual no início do jogo, assim, então o que tem que fazer? Tem que dar espaço para a torre movimentar, né? Então o que ela vai ter que fazer aqui? Vou ter que abrir espaço para depois do outro lance que for minha vez eu jogar assim, aí eu tenho espaço para jogar a torre, se eu quiser jogar a torre, tá? Então só pode jogar quando tiver livre. Gilvan, como é que toma no xadrez? No xadrez a gente toma ficando no lugar. Então eu vim aqui, tomei e fiquei no lugar. Tá? Então, ó, eu vim aqui, tomei e fiquei no lugar. Tirei a peça do oponente, da oponente e fiquei no lugar. Aqui a peça das pretas pode tomar e ficar no lugar também. Tá bom? Agora vamos lembrar como é que movimenta o bispo. Nós também temos 2 bispos, né, no início do jogo. Um bispo está na casa escura para os 2 jogadores e outro bispo está nas casas claras. Eles só andam na diagonal. Então, ó, diagonal. Então, só andam na diagonal. Quantas estiver livre também, tá bom? Então esse aqui, por exemplo, está livre. Enquanto estiver livre eu posso jogar. Então nós não teremos no início do jogo 2 bispos na mesma cor de casa, por exemplo. Desse jeito, está errado. Então nós temos um nas casas brancas ou mais claras, outro nas casas mais escuras, dos 2 lados dos oponentes. Ó. E aí, quantas estiver livre também. Então da mesma forma, toma ficando no lugar. Então se o oponente das peças brancas aqui jogou aqui, as pretas podem tomar ficando no lugar. Tá? E do mesmo jeito das torres, só pode jogar onde que tiver livre das próprias peças. Então, aqui, por exemplo, esse bispo agora não pode jogar. Eu tenho que abrir espaço para ele. Depois, na outra vez que eu for jogar, aí eu vou poder jogar. Tá? Esse aqui já está nas casas livres, ele pode jogar quantas casas livres ele quiser. Então ele pode jogar só uma, como ele pode jogar várias casas também. Tá? E toma ficando no lugar. Agora vamos aprender a movimentar os cavalos, que dizem que é um pouquinho mais complicado que todos, né? Mas ele é fácil se a gente aprender a lógica. Então nós temos várias lógicas que as pessoas ensinam, tá? Então
O que é clássico, que todo mundo aí fala, é que o movimento dele é o formato de um L. Então, ó, esse aqui mais esse aqui. Tá vendo que forma um L? Esse L ele pode ser feito tanto em pé quanto deitado, ó, ou de cabeça para baixo, tá? Ó. Então, de qualquer forma, é um L que a gente está fazendo aqui, tá? Então, isso que é o importante, ser um L. Como que você quer fazer esse L, aí é com você. Mas o que é interessante é o quê? O cavalo é o único que pode pular outras peças quando for fazer o movimento. Então, ó, eu aprendi assim a minha lógica. Andar 2 casas e vira. Então, ó, 1, 2, virei. Ou virar para cá, por exemplo. Tá? Então, eu venho para cá e depois para cá. 1, 2, virei. 1, 2, aí eu posso virar ou para cá ou para cá. Tá? Então, é dessa forma que é o movimento do cavalo. Então, 1, 2, virei. Para cá não tinha como virar, né? Que acabou o tabuleiro. Então, ó, 1, 2, virei. Opa, eu posso fazer 1, 2, virei para cá. Ou 1, 2, virei para lá. Então, olha só como que é interessante. Se o cavalo estiver aqui no centro, então esse ele pode vir 1, 2 para cá, 1, 2 para cá, né? Então, 1, 2 virou para cá, 1, 2 virou para cá. Olha o tanto de lugar que ele pode ir se ele estiver naquele centro que nós estávamos falando. Se esse cavalo estiver aqui, ele ainda tem essa quantidade de casas aqui, ó, que ele pode ir. Só que se ele for, quanto mais ele for para o cantinho, menos casas ele tem. Então, por exemplo, aqui, ó, 1, 2, virou. 1, 2, virou. Então ele só pode vir para esses lugares aqui, ó. E se ele tiver mais no cantinho ainda, ele tem menos casas para que pode ir, só pode 2, ó. Então lembra que eu falei lá do quadrado do centro aqui? Então quanto mais para o centro, mais casas o cavalo tem poder para ir, tá bom? Então isso aí é uma outra dica para vocês. Quanto mais tiver o seu cavalo mais para esse centro aqui, que eu tinha falado para vocês, né, que era o quadradinho central, mais casas o cavalo tem para pular. Então o cavalo ele salta formando L, tá? 1, 2, vira. 1, 2, viras, ó. 1, 2, virou. 1, 2, virou. Então, 1, 2, virou. 1, 2, virou. Tá? Então, ó, esse daqui tá protegendo esse, bem dizer, né? Mas só pra gente lembrar aí um pouquinho, tá bom? Então, esse é o andar do cavalo. Então, agora vamos lembrar aí o movimento dos peões. Então, os peões estão aqui na sua posição inicial, aqui na linha 2 para as brancas, na linha 7 para as pretas, né? E cada peão, cada um, ele pode andar até 2 casas no primeiro lance. Então, isso aqui, vamos dizer que as brancas jogou no primeiro lance, e aqui ela quis, as pretas não, quis jogar só uma casa para esse peão, mas esse aqui quis jogar uma vez só, e esse aqui agora quer jogar 2. Mas por quê? Porque cada peão pode andar 2 casas na primeira vez que jogar. Tá? Depois, Gilvan, depois só pode uma casa cada um. Então esse aqui, por exemplo, uma, esse aqui, por exemplo, uma. Tá? E como é que toma no tabuleiro, no jogo de xadrez os peões? Os peões eles tomam uma diagonal para frente, ó, aqui, ó. Uma diagonal para frente, uma diagonal para frente. Então esse preto aqui, ele pode tomar onde que tiver esses lugares aqui, ó. Tá? Da mesma forma esse daqui. Esse aqui ele pode uma diagonal para frente, uma diagonal para frente. Então aqui e aqui. Tá bom? Então os peões são os únicos, são as únicas peças que não pode voltar. Então ele só pode ir para frente. Não pode voltar. Então não pode tomar para trás. Só pode tomar para frente também. Tá bom? Então essa aqui, vamos dizer que é a vez das
peças claras, das peças brancas aqui no caso, jogar, ela tem a opção ou de ir para frente ou de tomar aqui para o lado. Então, no xadrez não é obrigado tomar a peça, depende da estratégia da jogadora, do jogador. Então, nesse caso, se o jogador quiser, ele pode vir e tomar. Tá? Aqui vamos dizer que é a vez das pretas. Então, a preta, se quiser, pode jogar uma ou pode jogar duas. Tá bom? Vamos dizer que a pessoa jogou uma vez. Então, vem e tomou. É obrigado a tomar? Não. Se quiser, pode ir para frente. Depende da estratégia do jogador. Só que tem um detalhe. Se o jogador chegar com o peão na última linha, aqui, tá bom? O que acontece? Se jogar aqui e chegar na última linha, ele pode ser promovido a qualquer outra peça, exceto o rei. Então vamos dizer que esse daqui ele quer que vire rainha. Pronto, pode virar rainha. Se o peão chegar na última linha, do outro lado, ele vai ser promovido. E aí pode ser qualquer peça, pode ser cavalo, pode ser bispo, pode ser torre e pode ser rainha. Depende da estratégia que a pessoa estiver utilizando. Então, o jogo ele pode ter todos os peões transformados, promovidos em rainha do outro lado. Tá bom? Então, pode ter até 9 rainhas no jogo, cada jogador. Se conseguir chegar com todos os peões do outro lado e se quiser promover para a rainha, tá? Então, olha só o tanto de detalhe que tem a peça do peão. Ela não pode voltar, só vai para frente. O primeiro movimento pode ser 2 casas e se chegar do outro lado, ele será promovido a uma outra peça maior, com maior poder de movimento e de ataque, tá bom? Depois eu falo sobre um outro movimento especial que é do peão, que é tomada de passagem. Bem, agora vamos aprender a da rainha, né? Então a rainha ela inicia aqui na coluna D, vai ficar mais fácil, D de dama, tá bom? E ela tem a possibilidade de andar igual à torre, então ela pode andar tanto na horizontal quanto na vertical, quantas casas estiver livre e quantas o jogador quiser, quanto também na diagonal, ó. Ela pode andar assim. Então ela pode andar só uma, igual à torre, ou várias igual à torre. Ela pode andar só uma igual ao bispo, ou várias igual ao bispo. Então por isso que a rainha é o que tem um maior poder, né, de andar e de força no tabuleiro e nas nossas peças. Tá? Porque ela anda igual à torre e igual ao bispo, quantas estiver livre. Então ela só não pode fazer curva. O resto, enquanto estiver reto, então olha só, aqui ela pode andar todas essas casas, essa dama preta, ó. Tudo isso aqui, tá? E assim também. Então só para a gente ver o tanto que ela pode andar aqui no centro. Então ela pode andar as diagonais e pode andar Isso tudo, se ela estiver aqui no centro, olha só o tanto que ela está atacando. Isso tudo. Tá? Então, é só para a gente ter essa noção aqui, que ela tem poder para andar nisso aqui tudo. Então a rainha ela também toma ficando no lugar. Então ela está aqui na frente, está livre. Eu posso vir tomar a outra, ó. Tá livre, tá? E aí, ó, se eu vir para cá, essa aqui não está reta, então eu posso tomar. É assim que a rainha joga. Então por isso que ela é a mais poderosa do tabuleiro, porque ela tem o maior poder de andar pelo tabuleiro, tá? E agora o último, que é o rei. Então o rei fica do lado da casa da dama, né, que é a nossa rainha,
e ele anda uma casa para qualquer lado. A rainha ela pode andar várias casas para qualquer lado. O rei só pode uma para qualquer um. Só que tem um detalhe. Ele só pode andar uma casa por vez e onde não tiver uma outra peça atacando. Então, por exemplo, se essa torre estiver aqui, essa torre ela não anda assim, ó, assim, assim e assim. Então esse rei ele pode andar para qualquer casa, menos para onde tem alguma outra peça inimiga atacando. Então, como esse rei ele tem essa torre aqui atacando, esse rei não pode ir para lá, só pode vir para essas outras casas aqui, ó. Tá? Então, se tiver um bispo atacando outra casa, ó, esse bispo está atacando aqui, essa torre está atacando aqui, né? Então, isso aí são onde as peças pretas estão atacando. Então, esse rei branco, ele só pode andar aqui, 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 aqui e aqui. Então, só pode andar nessas casinhas aqui, tá? Então, o rei preto aqui, no caso, pode andar para todas as casas que estão em volta dele, porque não tem nenhuma peça atacando. Se tiver uma peça atacando, então esse cavalo está atacando aonde? Esse cavalo está atacando aqui e aqui, ó. Esses dois lugares que o cavalo está atacando, né? Então esse rei preto aqui não pode ir por aí, mas pode vir para o lugar, tá bom? Então o rei pode tomar uma peça? Pode, desde que não tenha nenhuma outra peça protegendo, tá? Então como que é uma peça protegendo? É isso aqui, ó. Esse bispo ele anda nesse sentido. Então, se alguém tomar essa peça, o bispo toma, né? Então, o rei ele pode andar para todas as casas que não tenha alguém atacando. Esse bispo, ele bem dizer, está atacando o lugar que está aqui, ó. Então, esse rei preto, ele não pode vir para cá, porque ele está defendido pelo bispo. Então, o rei pode andar para todas as casas, uma por vez, desde que essa casa não esteja sendo atacada por outro exército. Tá bom? Então sempre temos que lembrar isso. Não pode andar para casas atacadas. Então, Gilvan, se o rei for para uma casa atacada, o oponente tem que chegar e falar: esse é um lance ilegal, você não pode ir para aí, volta para o seu lugar e faça por um lance que é legal, que está dentro das regras. Aqui está dentro das regras, ali está dentro das regras, aqui está e aqui está, né? Então, essa daqui também. Então, essa e essa não pode. Tá bom? Então, rei pode andar uma casa por vez para todos os lados, para todas as casas que estão em volta dele, desde que essa casa não esteja atacada. Bom, agora nós vamos falar sobre o objetivo do jogo. Qual é o objetivo do jogo? É atacar o rei e dar checkmate. O que é checkmate? Checkmate é a forma que eu atacando, né, não tem como o rei sair, tá bom? Então, por exemplo, não tem. Como é que eu posso sair do checkmate? Do cheque, né? Ou eu tiro o meu rei do lugar, ou eu coloco uma outra peça na frente atrapalhando o ataque, tá bom? Ou eu tomo uma peça. Então, por exemplo, coloquei o bispo preto aqui. Esse bispo preto está atacando todas essa diagonal, ó. Agora, nesse exato momento. Eu estou atacando o rei. Então isso é cheque. Será que é checkmate? O rei aqui tem duas opções. Ou ele sai, né? Pronto, saí do cheque. Meu rei não está mais sendo atacado. Ou esse rei, se ele quiser, toma. Então foi só cheque. Por quê? Porque o rei conseguiu sair do ataque. No caso aqui, ele conseguiu sair tomando, né, a peça. Então vamos dizer que esse bispo agora está aqui e eu coloquei aqui. Pronto, o que as peças pretas estão fazendo? Está dando cheque. Por que é cheque? Porque o rei tem como ele colocar uma outra peça aqui? Nesse exato momento não, porque ele não tem outras peças, ó. Mas ele pode o quê? Fugir, né? Para onde que ele pode fugir? Ele não pode fugir para cá porque o outro rei está atacando. Não pode fugir para cá porque o outro rei está atacando. Tá bom? Então ele pode fugir para onde? Ele pode fugir tanto para cá quanto para cá. E aí
Vamos dizer que ele optou em fugir para cá. Ó, tem a torre bem aqui embaixo. Pronto, eu coloquei aqui. Será que agora é cheque ou checkmate? Então ele está atacando o rei. Será que tem como o rei fugir? Esse rei preto ele está atacando essas casas aqui. O rei não pode ir para a caça atacada, né? E está sendo atacado aqui. Aqui a torre continua atacando e aqui a torre continua atacando e mais o bispo ainda. Então, nesse caso, como ele não pode fugir, ele não consegue tomar a peça e ele não tem nenhuma peça para colocar aqui na frente, nesse caso aqui é um checkmate. Então, se o rei não consegue fugir, se o rei não consegue tomar a peça e se o rei não consegue colocar uma outra peça no meio do ataque ali, é checkmate, tá bom? Que é o objetivo do jogo. Então, nosso objetivo do jogo não é só tomar peça. Tomar peça ajuda a gente a chegar no nosso objetivo do jogo, tá bom? Às vezes a gente tem muita peça e mesmo assim a gente pode perder. Então, o nosso objetivo do jogo é dar checkmate. É fazer com que o rei não consiga tomar a peça que está atacando, é fazer com que o rei não consiga colocar uma outra peça entre o ataque ou do rei fugir, que é o nosso exemplo aqui. Então, pessoal, aqui eu vou falar só um pouquinho do andamento do jogo, né? Como é que é a questão do andamento do jogo? Como que se desenvolve o ritmo, né, do jogo? Então, nós temos que tomar um cuidado sempre que o quê? Tem algumas regrinhas, algumas etiquetas, tá? Peça tocada é peça jogada, então a gente tem que pensar antes de jogar. Então, se eu toquei na peça, essa aqui, por exemplo, eu sou obrigado a jogar com ela. Tá? E aí eu posso jogar tanto uma casa quanto duas. Aí eu não tenho essa obrigação. Mas, no caso, se eu toquei, eu tenho a obrigação de jogar com essa peça. Tá bom? Se eu tocar na peça do adversário, eu sou obrigado a tomar aquela peça se eu tiver uma peça que dá essa condição de atacar. Então, por isso que eu sempre tenho que pensar antes de jogar. Tá? Então, aqui no caso, as brancas então começa com um sorteio para saber quem é que vai ficar com as pretas, quem é que vai ficar com as brancas, né? Ou com as claras e mais escuras, ou vermelho e azul, depende de como é que vocês pintaram aí as suas peças, tá bom? Mas faz um sorteio e aí as peças de cor clara vai iniciar. Então, aqui no caso, as peças de cor clara escolheram jogar duas casas para o peão. E a mesma coisa para as peças das pretas. Tá? Olha só, jogou o cavalo. O cavalo, como eu falei para vocês, é a única peça que pode pular as outras peças. Então, ó, ele aqui podia pular. Ele tinha a opção de vir ou para cá ou para cá. Aí optou para ir por ali. Voltando aqui, esse cavalo das pretas, ele optou por vir para o lado de cá. Note que ele está fazendo o quê? Ele está atacando essa peça aqui, ó. Ele vai tomar essa peça agora? Não, por quê? Porque tem esse cavalo aqui que está protegendo. Tá bom? Então, e aí as brancas agora, o que vai jogar? Colocou mais uma proteção para essa, ó. Então temos duas casas, duas peças protegendo esse peão, enquanto nós temos só uma peça atacando. Tá? Então, só para a gente ir pensando e contando. Então, primeiro jogou o peão, depois jogou o outro e por aí vai. Tá? O outro que veio e protegeu. E ele, ao proteger essa daqui, olha só a abertura que ele deu para o bispo. Então, antes não podia jogar nenhum bispo de nenhum dos jogos. Ó. Nenhum desses aqui podia movimentar no seu cavalo. Com a abertura, com a jogada do peão, já tem a possibilidade desse começar a movimentar e assim também para o outro. Ó. Esse aqui começar a movimentar. Tá? Aí as brancas foi e jogou o bispo nessa casa aqui, que nós chamamos de B5. Tá bom? Lembra que eu falei das casinhas do tabuleiro. Nesse lugar aqui, ele está atacando o cavalo, mas ele também está fazendo o quê?
está atacando o rei se o cavalo sair. Então o cavalo não pode deixar o seu rei em perigo. Se ele tentar tirar o cavalo daqui, não pode. É movimento ilegal que nós falamos. Então, do mesmo jeito que o rei não pode ir para casa que outra peça está atacando, do inimigo está atacando, né? Então eu também não posso tirar minha peça e deixar o meu rei ser atacado. Tá bom? Então, é por isso que agora o rei colocou o bispo para quê? Para defender, de certa forma, o nosso rei. Tá? Então, as brancas optaram em tomar e depois as pretas optaram em tomar, ficando no lugar. Então, algumas coisas que nós temos que ver aqui. O ritmo, né? Um joga, o outro joga primeiro. Eu não posso deixar meu rei exposto, atacado. Eu tomo sempre ficando no lugar. E também, peça tocada é peça jogada.